Seja bem-vindo ao Atual Talks, o seu alimento semanal de atualidades, de histórias, de notícias e também, claro, de muito amor, muita paixão pelo que se faz. A gente está no YouTube da Jovem Pan Porto Alegre e agora também no canal 524 da Claro TV, na RS Play. E com a gente hoje aqui, recebendo o João Batista Melo, né? Um grande amigo de muitos anos já, e para a gente bater esse papo com ele, saber mais da vida dele, da carreira, né? Conversar sobre várias questões que envolvem o ser humano, que envolvem a comunicação e que envolvem a publicidade. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite, por estar aqui conversando contigo hoje. Pois é, João, eu queria que tu te apresentasse aí, né, para os nossos telespectadores, né, o pessoal que está nos acompanhando tanto no YouTube quanto aqui na RS Play, te apresentasse porque eu sei que tu trabalha com comunicação em agência de publicidade já há um bom tempo, com gestão de novos negócios, mas tu começou como arquiteto, né, se formou em arquitetura. Queria que tu falasse dessa tua infância, como é que foi essa tua infância Boa. Aqui em Porto Alegre, estudou no Rosário, conta para mim como é que foi tudo isso. Boa. Sabe que essa pergunta para me apresentar vai ficando cada vez mais difícil, não só pela idade, pelas coisas que a gente vai fazendo, mas por conta da busca por autoconhecimento, né? Esses dias eu escutei de uma psicanalista escritora que a gente é uma galera no evento que teve Fronteiras aqui em Porto Alegre, e ela dizia isso no sentido de que a gente é muitas coisas, e eu não sou diferente nesse aspecto. Falando de vida vivida, eu tenho 54 anos, eu morava no Partenon, nasci no Ernesto Ornelis, no Hospital Ernesto Ornelis, e estudei no Instituto de Educação, colégio fantástico, de onde eu conquistei muitas amizades que carrego até hoje, amizades reconstruídas, inclusive por conta da tecnologia, principalmente o WhatsApp. Estudei no Rosário depois, como tu comentou. Na época, não sabia muito o que fazer, se fazia relações públicas, estava me lembrando desses tempos. Queria mesmo fazer educação física, eu jogava basquete e gostava muito de esporte. E eu queria fazer educação física, mas acabei optando por fazer direito na PUC. Depois achava que não ia ser um bom advogado, não conseguia ler muito, depois fui identificar por quê, fui ter tardiamente um diagnóstico de déficit de atenção, que explicou muitas coisas a respeito não só da minha infância, mas desse período, a dificuldade de atenção e tudo mais. Acabei, nem me lembro muito por quê, fazendo faculdade, quer dizer, fazendo vestibular para arquitetura, na época eu tinha uma namorada, estava estudando para medicina, e como um bom apaixonado adolescente fui estudar junto com ela e aproveitei para fazer um vestibular, passei e comecei a cursar arquitetura. Me formei em arquitetura, mas não cheguei a exercer, e daí que a gente começou a se conhecer, porque eu fui para a área de comunicação. Comunicação e marketing, precisava na época de um arquiteto para desenhar materiais de ponto de venda na extinta M.A. Frank Meyer, que era uma empresa da DCS, sócia da DCS, no mesmo prédio da também extinta DCS, uma grande agência regionalmente falando. E foi isso durante muitos anos, Thiago. Foi essa trajetória. Chegou aí para São Paulo também. Cheguei, né? Para São Paulo. Falando do menino João, eu sempre fui muito curioso. Acho que duas características, uma sensibilidade grande e uma curiosidade grande. Meu avô dizia que eu era o perguntinha, porque tudo eu queria saber, tudo eu queria entender. E isso eu levei para o meu trabalho, querendo entender por que quando eu desenhava materiais de ponto de venda, na época nem se falava tanto disso, por que quando faz um canto de uma loja lá com a marca Olímpicos tende a vender mais, né? Por que isso motiva as pessoas e entender as motivações humanas naquela época voltada para consumo foi o que me moveu no desenvolvimento da minha carreira. Fiz formação em branding, em especialização, morei em São Paulo, como tu falou, trabalhando na JW Thompson, que comprou, na época tinha comprado parte da DCS. E durante muitos anos foi isso. Trabalhei na Grendene,
no segmento masculino, no marketing. Fui bastante feliz lá, fazendo reposicionamento de uma marca histórica, a marca Raider. E voltei tinha trabalhado na Paim Comunicação, voltei para a Paim como diretor de novos negócios. Foi essa a minha carreira. Que legal, a gente vai falar ainda mais, né, sobre a carreira do João aqui, que ela vai se transformando, e eu acho que isso é muito legal, né, João? A gente conversava esses dias sobre todas essas novidades que nós mesmos vamos incluindo na nossa vida e aprendendo muito com tudo isso, né, com toda essa conexão também que essas novas possibilidades proporcionam. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu também me identifiquei muito contigo. Antes de tu entrar para a arquitetura, tu passou pelo direito, foi isso, né? Exatamente. Eu passei pelo direito e eu brinco o seguinte, eu fiz economia, depois eu fiz direito, depois eu fiz arquitetura e depois eu fui para o jornalismo e publicidade, né? Então eu fui do exato, né, das exatas para humanas. E essa transição que tu passou pela tua vida, né? Como é que tu vê isso, tu agrega isso ao que tu conhece hoje, ao que tu sabe hoje, porque muitas vezes os pais, e principalmente da antiga geração, achavam que era um horror trocar de faculdade, lembra? Mas como tu vai trocar de faculdade, vai perder tudo que tu fez até agora? E hoje eu acho que ainda tem um pouco disso, né? Tem que entrar numa universidade, tem que entrar num curso, tem que seguir em frente com aquele ali. Fantástico tu me perguntar isso, porque eu faço parte desse modelo mental, ainda carrego ele, dessa coisa de saber o que quer da vida. Tu tem que saber o que tu quer da tua vida. Essa era a questão quando estava se formando no ensino médio, né? E hoje eu olhando para isso, Thiago, eu entendo um pouco diferente. Eu acho que as oportunidades que existem hoje são muito maiores do que quando eu comecei lá. Hoje tem muito mais possibilidades de formação, mas mesmo assim são como se fossem caixinhas, onde a gente tenta se encaixar. E o processo é inverso, né? Eu não sou uma caixinha. Eu posso estar advogado, estar arquiteto, mas eu não sou isso. Isso não me define, né? Durante muito tempo eu tive crise com isso. E ainda, como eu te falei, carrego um pouco essa inquietação de uma autoimagem de uma pessoa que não sabe o que quer, porque quer muitas coisas. Mas, de fato, eu gosto de muitas coisas. E isso não é necessariamente um problema. A questão é o que tu faz com isso. Eu acho que essa é a questão que tu traz. Por exemplo, do direito. Faltou 2 semestres para me formar. Seria legal ter um canudo, ter o bacharel em direito. Claro que sim, né? Por 2 semestres comecei a trabalhar. Acabei não conseguindo seguir, porque eu fazia arquitetura e direito junto, mas quando entrei, principalmente naquele tempo, trabalhar em agência era uma dedicação muito grande, virar à noite, enfim. Tinha até um certo heroísmo em volta disso. Mas eu uso o direito, os conceitos fundamentais do direito, os princípios, a teoria geral do Estado, outros conceitos que na época eu até achava chato, hoje me ajudam muito. Eu sou muito conectado, acredito eu, com o senso de justiça, e até por tudo que tem acontecido aí, o princípio da ampla defesa, a presunção de inocência. Isso não é para bonito, isso é para uma sociedade viver de forma estável, porque se tu não tiver isso, a paranoia, que inclusive é o que a gente vejo que a gente está vivendo hoje numa sociedade, não só no Brasil, a falta de confiança que existe nos outros, nas informações. A gente está aqui falando desde um veículo de comunicação, como é difícil hoje a gente acreditar. Então, como é importante a gente desenvolver alguns conceitos basilares que eu aprendi no direito. Na arquitetura me trouxe, nem sabia que tinha feito arquitetura também. A arquitetura ela tem algo muito interessante que eu vejo, inclusive para a área de marketing. Ela desenvolve, se fosse dizer há tempos atrás, os 2 lados do cérebro, porque tem uma parte arte e tem uma parte ciência. Tem uma parte exatas, cálculo, lógica, e tem uma parte intuitiva. E a gente é isso, a gente é uma parte intuitiva, uma parte lógica, essas 2 coisas precisam conviver. E na arquitetura, tu é muito incentivado a isso. Porque existe uma expressão comum, principalmente da era do modernismo, que é forma e função. A forma segue a função segue a forma, né? Ou seja, eu desenho algo bonito e depois eu faço caber as coisas
o plano de necessidades lá dentro, ou ao contrário, eu desenho que aqui tem a cozinha, que tem a sala, porque é perto que fique, no banheiro, e depois eu faço essa casca, né? Isso é uma discussão antiga na arquitetura, de correntes distintas, e essas duas coisas precisam andar juntas. Então, entender, por exemplo, no marketing, na comunicação, que é importante uma campanha ser muito interessante, instigante, mas ela tem que estar a serviço de algo, ela tem que funcionar para além da estética. Isso é muito importante. E ela tem que estar dentro de um custo também. Ela tem que estar dentro de um custo, ela tem que estar dentro de um prazo, dentro de uma estratégia maior, né? Então daí vem a questão da construção da marca. Qual é o meu objetivo, né? A marca é como se fosse um projeto. Então como é que são os pilares, quais são as fundações dessa marca, como é que eu construo a metáfora que a gente usa, inclusive que é da área da construção, botar um tijolinho em cima do outro. Então isso também eu carrego da arquitetura. Pois é, tu falasse bastante assim que tu gosta de muitas coisas e que às vezes tu também te pergunta qual é o propósito, digamos assim, né? Exatamente. Eu me identifico muito contigo em relação a isso, e quando a gente conversa, as conversas vão para essa profundidade. Exato. Eu quero trazer aqui um episódio que foi um episódio que te marcou muito na tua vida, não só na tua vida, mas na vida de todos que são teus amigos, tua família, que foi o fato de tu ter tido um infarto, né? Exato. Quero que tu, se tu não te importar, traga como é que aconteceu isso, e a gente poder, de alguma forma, aprofundar o que isso causou na tua vida, né? Não só na parte física, mas também na parte mental, emocional, psicológica. Super. Não posso dizer que eu gosto de falar sobre isso, mas eu acho importante falar sobre isso, e em diferentes cenários e por diferentes motivos. Aqui eu vejo alguns. Primeiro, que pode parecer um pouco falacioso, mas não é. Eu sou grato pelo que aconteceu. Claro que eu posso dizer isso, eu sou grato porque eu sobrevivi ao infarto. Como tu comentou, eu estava jogando tênis com um grupo de amigos, era um campeonato entre amigos. Eu tive um mal-estar e, por sorte ou por algum motivo, eu estava jogando com um cardiologista, um grande cardiologista, chefe da cardiologia do Mãe de Deus. Eu nem sabia que ele era cardiologista, conheci ele pouco na época. E outras várias questões que aconteceram, que eu não vou me aprofundar aqui, que mexeram muito comigo. Eu me senti mal, apaguei, me acordei no hospital e fiquei sabendo tudo o que aconteceu. E esse tudo que aconteceu foi uma série de circunstâncias muito favoráveis para a minha sobrevivência. Eu tinha 46 anos na época, um infarto com 46 anos, em geral, ele é fulminante, ele também não vou adentrar aqui, ele é fatal, por características cardiovasculares, e não foi o que aconteceu comigo. Isso provocou muita reflexão em Thiago, acho que em mim, qualquer pessoa que tem isso. Claro que eu carrego alguns traumas disso, de vez em quando eu sinto alguma coisa, já fico achando que eu vou ter de novo, carrego essa ansiedade, mas ele me proporcionou muitas coisas interessantes, que é uma básica, que serve para qualquer um, que é: a gente não, às vezes, eu pelo menos não tinha, acho que muitos de nós não temos noção de que não é a gente que escolhe a hora que a gente vai partir. E essa medida, essa noção, né, ela pode ser absolutamente angustiante, mas ela também pode ser libertadora, e ela pode ser definidora dos nossos caminhos. Por que eu digo isso? O equilíbrio entre executar e planejar. Tem muita gente, porque daqui a tanto tempo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Tu não tem nenhuma garantia que tu vai fazer, porque talvez tu não esteja aqui. Por outro lado, se tu não cuidar do teu futuro, né, principalmente financeiramente, a vida... A minha mãe faleceu com 91 anos e a gente teve condições de botar ela numa clínica e ela ser bem cuidada. Por si só, a velhice, ela teve Alzheimer no fim da vida, ela é muito difícil. Sem dinheiro, ela é muito mais difícil. Então, tu cuidar desse futuro, tu cuidar dessa questão financeira e também cuidar da tua saúde para que a tua sobrevida seja boa, olhando para o futuro, é importante. Mas a gente não pode esquecer que talvez a gente não chegue lá. Aquela história que se fala, não guarda o vinho, abre o vinho na hora, é muito verdadeira hoje para mim. E eu tento equilibrar essas duas coisas.
O que me ajudou também? Eu tinha um desejo na época, e daí entra na minha segunda profissão, digamos assim. Eu entendo que a minha primeira, embora eu tenha feito outros cursos, a primeira profissão foi na área de comunicação e marketing, que eu sigo com ela hoje como diretor de negócio e conexões na Paim. Mas eu iniciei uma segunda profissão, né? Eu brinco, eu não sou millennial, mas eu vivo como, porque essa é uma característica que eu acho muito interessante das novas gerações, até pela expectativa de vida. Falam que a gente vai ter até no futuro, pode ter até 3 profissões, porque a expectativa de vida média aumentou, e ao mesmo tempo a gente vem descobrindo que a gente não precisa ser uma coisa ou fazer uma coisa pro resto da vida, né? Então essa minha segunda profissão é ligada a desenvolvimento humano, que era algo que já me inquietava. Todas essas coisas que eu fiz na minha vida profissionalmente, e mesmo na minha vida pessoal, na infância, o meu olhar era, eu falei que eu era o perguntinha, meu avô dizia, por que a gente age como a gente age? Meu avô na época era da Arena, a minha irmã era líder secundarista do Julinho, de esquerda, eles discutiam muito, eu queria entender, porque eu conhecia os dois para além desse estereótipo, que é algo que a gente está perdendo um pouco nessa polarização, as pessoas são mais do que as suas visões políticas. Eu adorava meu avô, adorava minha irmã, mas eles tinham visões ideológicas muito distintas, e eu buscando entender por que a minha irmã acredita nisso, por que meu avô acredita naquilo. E esses dos porquês, entender por que, por exemplo, que alguém gosta desta marca e não gosta da outra, o que é construção de marca, por que os porquês, né? E eu me dei conta, já vinha me dando conta, mas o infarto me provocou uma reflexão maior, que o meu negócio era gente. É gente. É conversar, é dialogar, é buscar, ajudar as pessoas a se entenderem. Não sei se um dia eu não vou fazer uma faculdade de psicologia, tenho muita vontade, ao mesmo tempo tenho uma preguiça grande, porque entrar para graduação Mas só que tem a minha mulher é psicóloga, né? Ela disse que não, Thiago, em vez de fazer toda a faculdade de psicologia, tu pode fazer uma especialização ou um curso de análise, que também é muito legal. Psicanalista. Né? Psicanalista, né? Que é mais curto. Um pouco mais curto. Não te interrompendo, porque eu quero que tu continue. Claro. Quando tu falou nos porquês, eu me lembrei algo que eu também tinha muito e que até hoje eu falo muito com os meus filhos sobre isso, né? É aquela velha história do porque sim não é resposta, né? Porque sim não é resposta. E é interessante tu falar disso, porque ao mesmo tempo, Thiago, que eu sempre tive essa questão de entender, que faz parte um pouco das minhas histórias de infância, da falta de clareza na relação do meu pai com a minha mãe, da falta de clareza em algumas coisas, uma necessidade de clareza, uma necessidade de iluminar aquilo que eu não consigo entender. Que é muito bom, que me trouxe onde eu estou, mas também é algo bastante angustiante, e este infarto também me ajudou nisso. Porque quando eu te digo, por sorte ou por algo que eu não sei, minha mãe era super religiosa, espiritualista, a gente vem de uma base, mesmo não sendo, a nossa base social é católico-cristã, e eu me afastei disso. Acho que essa dicotomia também, para mim, gerou reflexão, que é, à medida que tu vai fazer faculdade, que tu começa a estudar, minha mãe estudou até a 5ª série, o conhecimento técnico, científico, como algo que nos empodera e ao mesmo tempo nos afasta do mistério da vida. Porque a vida, e eu não estou aqui querendo pregar nada, independente de qualquer crença, inclusive eu brinco com alguns ateus, ser ateu também é uma questão de crença, porque tu não pode provar que existe, mas também não consegue provar que não existe. Tudo é uma questão de crença. Eu tinha me afastado muito da espiritualidade, independente de religião. E parte da espiritualidade tem a ver com a humildade de saber que a gente não tem resposta para tudo. Então, aquele menino que queria saber o porquê de tudo, hoje é um adulto que vem se conectando com esses porquês ligados ao viver humano, né? Mas também vem aprendendo a aceitar que alguns porquês eu não vou ter, a sociedade não vai ter e talvez demore para ter. E que daí entra a diferença do saber e do acreditar, né? Exatamente, da fé. Porque algumas coisas passam por fé. Eu falo com a minha equipe, às vezes, existiu São Tomé lá, a história da Bíblia. São Tomé precisava ver para crer. Construção de marca é crer para ver. As coisas que elas não
aparecem logo ali na frente, a gente precisa acreditar nelas. Elas estão do outro lado do horizonte. Elas estão para além do que a gente enxerga. Se tiver no que a gente enxerga, não é fé. É simplesmente acreditar no que tu está vendo. Fé, confiança, que a palavra confiança, inclusive a etimologia da palavra do latim é confidere, que é com fé. Ter fé é acreditar naquilo que tu não está vendo. Naquilo que tu muitas vezes não tem explicação lógica. Né? Daí a gente pode ir para a religião, a fé religiosa, a fé espiritual, e essa fé que é em algo desconhecido, numa relação mais agnóstica com a vida, que é, cara, tem algo aí, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui, qual é a nossa missão. E daí me conectei, para concluir a história do infarto, eu decidi acreditar que o motivo que eu tinha sobrevivido é que eu tenho algo ainda para fazer aqui. Por que algumas pessoas partem e outras não? Pode ser aleatório, como um amigo meu ateu defende. Pode ser por questões religiosas, porque tem outras vidas, como os espíritas defendem, tem o karma, tem várias explicações. Desde as mais pragmáticas e céticas até as mais... Para mim, o que eu decidi acreditar é, cara, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou... não acho que é isso, que não é ser melhor ou pior que nos faz estar vivo. Crianças morrem super cedo. O que significa isso? É que eu tenho algo a fazer nessa vida. E daí tu falou do propósito. Então, fui em busca, e ainda continuo em busca de qual o meu propósito na vida. O meu propósito é estar aqui conversando contigo, e quem estiver escutando, esse hoje é provocar reflexão para a gente ter uma vida melhor. Eu tenho uma vida melhor comigo, eu tenho uma vida melhor com o outro, porque a gente vive em sociedade, somos seres relacionais, e uma vida melhor com o mundo, com o universo. Então, essa oportunidade que tu está me dando aqui de conversar, ela tem a ver com o meu infarto. Porque é o meu desejo, bom, se eu tenho uma missão, eu estava vindo para cá e pensando nisso, cara, qual é o meu propósito? A serviço de que está a falar aqui hoje? Conscientemente. Está a serviço de compartilhar as minhas experiências, que elas não são verdades, elas não são ensinamentos. Eu não acredito, cada vez menos eu acredito em essa coisa. Eu sou coach, e eu tenho às vezes vergonha de dizer isso, porque virou uma coisa muito vulgarizada, e tem uma confusão no mercado, Tiago, que eu até peço permissão para trazer aqui, que é ser guru, ser mentor, ser palestrante, e tá tudo certo ser qualquer uma dessas coisas, não é ser coach. A profissão de coach, ou coaching como profissão, é uma profissão que ela envolve muito mais a tua ignorância do que o teu saber, num sentido que o teu mundo é diferente do meu. Eu te ajudar desde um lugar de coach é eu te ajudar a tu te entender no teu mundo, não é eu querer convencer que o meu mundo é o certo. Quando essas pessoas, e não vou aqui ficar fazendo juízo de valor, quando as pessoas vão principalmente para as redes sociais dizer como tu deve fazer, seja isso, seja aquilo, faça isso, 10 dicas para não sei o que, 5 lições não sei o que lá, ok, pode ser interessante para reflexão. Mas o que eu acredito mesmo é no poder de tu descobrir as tuas próprias respostas. Essas dicas podem ser interessantes para reflexão e olhar assim, isso faz sentido para mim, puxa aí, tu toca num ponto. Mas a autorreflexão, o autoconhecimento é que vai nos levar à evolução. Não é alguém nos dando fórmula, nos dando dicas, nos dizendo o que vai fazer. Eu não acredito nesse processo. Eu acredito num processo de dentro para fora. Então, hoje, o meu propósito é eu falar as minhas crenças, por onde eu penso, às vezes até abrindo, assim, cara, é quase receita... eu não quero mostrar como é que eu faço o bolo lindo, assim, por que eu boto farinha e não boto aveia? E se servir para ti, ótimo. Se não servir, tá tudo certo também. É quase que mostrar como abrir ou levar a chave das portas da pessoa, né? Isso. E não fazer com que ela entre nas tuas portas. Exatamente. A minha formação é em coaching ontológico. Ontologia é um braço da filosofia ligado... Onto é ser. Logia é estudo do ser. Isso tem relação com quem a gente se torna, não é as coisas genéticas, as coisas herdadas dos nossos pais antes de a gente nascer.
são as coisas herdadas não só dos nossos pais, das escolas, das nossas relações, a partir do momento que a gente nasce, aquelas crenças, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Essas frases, elas vão nos contornando à medida que a gente acredita nelas. E elas podem ser ampliadoras de possibilidades, mas às vezes elas podem ser restritivas de possibilidades. E eu acredito nisso, que para uma boa vida, é importante a gente olhar para aquelas crenças, para aqueles julgamentos que a gente tem e que são automáticos, são transparentes, a gente nem sabe onde aprendeu. Eu brinco que é que nem sotaque, uma vez a gente falou sobre isso. Sotaque é algo que a gente aprende, mas não tem aula de sotaque. Tu não foi pro colégio, vamos ter aula sotaque 1, sotaque 2. Sim. Não, tu escuta os outros falando e fala igual. Sim. E daí, eu me lembro quando veio um primo meu do Rio de Janeiro, eu achava muito estranho o jeito que ele falava, chiado. Porque até então, eu achava que o jeito que a gente falava era o jeito que a gente falava. Sim, era o único jeito. Tanto que depois que tu descobre que tem outros, tu diz assim, não, mas eu não tenho sotaque, quem tem sotaque é o outro. Sim. Né? A gente fala normal, o outro que fala esquisito. E na verdade, cada um tem o seu sotaque, Sim. não tem um sotaque certo e errado. Então, esses sotaques, a gente tem o sotaque de gaúcho aqui, inevitavelmente. Se alguém estiver escutando a gente do Nordeste, vai saber. Tá percebendo, é do Sul, não é? Do Sul, Então, assim, isso, usando como metáfora, é algo que a gente vai aprendendo e nem se dá conta que está falando de uma maneira. Sim. Então, essa consciência sobre como a gente, por que eu infartei, né? Sabe que eu tenho um exemplo bacana sobre disso, né? Quando eu morei no Nordeste, que eu apresentava um programa de TV lá no Nordeste, o Balanço Geral, e aí eu notava que tinha muita distância, né, do Rio Grande do Norte pro Rio Grande do Sul. Uhum. E aí eu comecei a identificar que eu tinha que mudar um pouco o meu sotaque, não podia ser tão gauchesco o sotaque. Super. E aí eu comecei a aprender o sotaque mais paulista, sabe? O jeito que os paulistas falavam lá. E misturava um pouco, né, Nordeste com paulista, tanto que num determinado momento as pessoas não conseguiam mais saber que eu era do Sul e do Rio Grande do Sul. Então isso prova que se a gente quiser aprender um sotaque, a gente também pode aprender um sotaque, né? Nada é inerente, né? Fantástico esse teu exemplo, porque me possibilita falar outra coisa, né? Quando a gente olha para nessa metáfora, as coisas... Se fala que existem questões ligadas a nós que são filogênicas e ontogênicas. As filogênicas eu sou careca, por exemplo. Tem a ver com a genética. É filogenético, né? Então, eu herdei, meu pai era careca, meu avô era careca, meu avô materno, então a chance de eu ser calvo era grande. Não precisava muita informação para ver o seguinte, esse guri vai ser careca quando crescer. Agora, a questão ontogênica, que são o sotaque, né, como um exemplo, mas aquelas questões de comportamento que a gente herda, que às vezes tu vai para uma outra casa, lá vai na casa da namorada e tu percebe que eles agem de outro jeito, eles conversam de outro jeito. Eu, por exemplo, venho de uma família que era tudo muito intenso, brigava, depois se abraçava, chorava, pedia desculpa. A família da minha esposa é muito diferente. Eu dizia que assim, a minha família era um eletrocardiograma. A família da minha esposa é uma coisa... Se elas falam um pouquinho mais alto, não é nada perto do tom de voz que a minha família falava. Porque aquilo foi aprendido. E não tem certo e errado. Mas pegando teu exemplo, fantástico, porque assim, se tem algo que eu preciso mudar, eu posso mudar. Tem gente, por exemplo, que eu atendo, coisa simples, que não aprendeu a pedir ajuda. Por N fatores, né? Às vezes é porque não quer incomodar, às vezes porque quer mostrar que é capaz sozinho, ou porque escutava dos pais, não confia em ninguém, só confia em ti mesmo, não aprenda a não depender dos outros. Mulher escuta muito isso, principalmente mulheres filhas de mulheres que não trabalharam e que se tornaram dependentes financeiramente dos maridos. Muitas tentaram passar para as filhas, olha, não dependa de homem. Vai trabalhar, vai ter o teu dinheiro para não depender. Porque nós, homens, também somos responsáveis por isso. Porque usávamos isso como poder de barganha, né? Vou emprestar meu cartão, tu é muito gastadora. Não vou entrar nesse mérito, mas isso gerou uma deriva cultural que foi ensinar para as mulheres que elas têm que trabalhar ser independentes. E muitas vezes, nesse ensinar, nessa intenção boa, eu que tenho 2 filhos, a gente acaba... dizendo para os nossos filhos coisas que eles acreditam, e daqui a pouco, nesse caso que eu falei, não peça ajuda.
Pedir ajuda é sinal de fraqueza. Ou pedir ajuda é incomodar os outros, não vai incomodar. Um exemplo, assim, que me veio na cabeça. Eu atendi uma pessoa que tinha um irmão que era doente, que precisava de muito cuidado. E dava, entre aspas, muito trabalho para os pais. Essa criança, olhando o quanto os pais falavam, tô cansado, puxa, é difícil, ele não queria dar trabalho. Então ele não botava para fora os seus problemas. E isso ele levou para a vida. Não falava para o chefe seus problemas, não falava para os colegas seus problemas. Então é disso que a gente está falando, e que legal tu trazer esse exemplo da tua experiência no Rio Grande do Norte, porque sim, é possível. Como que é possível? Pelo que tu disse, eu me dei conta. O primeiro passo é eu dar-se conta. Eu me dei conta, ou alguém me disse, ou eu comecei a escutar, comecei a estranhar minha própria voz, que isso me aconteceu em São Paulo. O tu, né, que a gente usa, ele para cima ele começa a ficar agressivo, né? Ele parece que tu tá xingando. Então, a gente ter essa sensibilidade, essa autoescuta, não só na linguagem, né, mas ampliando para o nosso viver, ela é fundamental. Sensacional isso. E a gente, claro que essa questão toda, eu quero trazer um pouco aquela conversa sobre a fé, né? A fé, o próprio ateu tem que ter fé, né? Tem que acreditar em algo, nem que seja nele mesmo. Exatamente. Né? E essa questão da fé, isso, quando tu voltou a ter um pouco mais de espiritualidade, valorizar um pouco mais a fé na tua vida, tu acredita que isso fortaleceu e te ajudou e te incentivou a entrar de novo ou entrar efetivamente nesse caminho do desenvolvimento humano? Sem dúvida, Thiago. Preciso te dizer que ela não é algo completamente incorporado em mim. É um exercício. Fé para mim é um exercício, pelo menos no meu caso, tá? Às vezes eu me percebo muito preocupado, muito angustiado com coisas que não estão no meu controle. Existe um como é que eu vou dizer, um diagrama, uma imagem que se chama Control Circle, círculo de controle. Quando trabalha em treinamentos de liderança e desenvolvimento organizacional se usa muito. Que são 3 círculos um dentro do outro. O mais de dentro é aquilo que eu controlo. O intermediário é aquilo que eu influencio. E o bem de fora é aquilo que eu me adapto. Esse é o conceito. Eu não me lembro de quem é, vai faltar aqui, alguém deve ter criado isso, mas é muito usado. O desafio qual é? Tu identificar o que tu controla, o que tu não controla, mas influencia, e o que tu não controla nem influencia e tu precisa te adaptar. Né? O que eu acho que acontece, o que acontece comigo, que eu acho que acontece com muitos de nós, que é um gerador. O Brasil é um dos países com o maior nível de ansiedade do mundo, se não o maior. A ansiedade para mim tem a ver com isso, com tentar controlar aquilo que a gente não controla. Te respondendo da fé. Isso é uma sinalização da falta de fé. Quando eu começo a me preocupar se aquela pessoa vai me ligar, se aquele projeto vai ser fechado, se o que eu estou decidindo fazer vai dar certo ou não vai dar certo, se eu vou ter sucesso ou não vou. Quando eu começo a me projetar para o futuro e fico angustiado, se abrem possibilidades. Uma é, o que eu posso fazer, o que está na minha mão, o que está na mão do Thiago, para o Thiago aumentar as possibilidades daquilo que ele deseja acontecer. Bom, tem algo que não está na minha mão. Bom, eu posso melhorar tal coisa, eu posso fazer um plano de ação para isso. Mas tem uma parte que não depende só de mim. Vamos falar, fechar um projeto, fechar um patrocínio com um cliente. Bom, eu fiz a minha parte, fiz o melhor projeto que eu poderia, está dentro do meu escopo. Como é que eu posso influenciar? Bom, eu posso influenciar de várias formas, apresentando, convencendo, buscando tirar dúvidas, tentando convencer aquela pessoa a fazer. Mas tem uma parte que eu não controlo. Tem uma parte que não está na minha mão. Essa parte que não está na minha mão, se eu tentar segurar ela, que é impossível, ela é geradora de ansiedade. Agora, onde é que está a fé? Daí tu perguntou da fé. Cara, o que me aconteceu e eu não planejei. Se eu tivesse planejado todas as circunstâncias, ter um desfibrilador no clube que eu estava jogando, um monte de coisa, o atendimento ter chegado rápido, talvez não desse certo. Se eu tivesse ensaiado antes, planejado, olha, eu vou ter um infarto às 5h05 e vai... Não, talvez não dê certo. Então, a vida me mostrou o seguinte, existe o acaso, existe algo aí que a gente não controla. De vez em quando,
respondendo a tua pergunta, eu escorrego na fé. Nessa questão do controle. Nessa questão da preocupação excessiva com aquilo que tu não pode controlar. Que eu não posso controlar. Pois é, aí eu até abri aqui, porque é algo que eu já estudei bastante sobre isso, que é o estoicismo. Exato. Né? Que tu deve ter estudado também por essa questão da filosofia, né? Exatamente. Foi criado por um filósofo, né? Até trouxe aqui para não me confundir, Zenão de Sítio, né? E tem o Epiteto também, o Sêneca. Né? E o Sêneca é o autor da oração da serenidade, né? Que tem tudo a ver com isso, né? Tudo que Deus conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. O problema é a sabedoria para reconhecer, né? O que a gente controla e o que a gente não controla. Mas o estoicismo tem muito disso, né? Que é a ideia de não ter controle. Fantástico. Né? Não ter controle. Tu não tinha controle da tua vida quando tu estava jogando tênis. Tu achou que aquilo ali ia acabar a partida. Tu ia ali tomar um suco, alguma coisa com teus amigos, teus colegas, e a vida ia seguir. Né? Exatamente. Assim como muitas vezes, por exemplo, eu vejo pais, né? Pais muito... Claro que eu também sou muito preocupado se acontecer uma coisa com meu filho. Eu não sei se eu vou ter fé suficiente para passar por cima disso, né? Espero que eu tenha. Mas eu não tenho controle, né? Eu não tenho... Eu tenho um limite de controle. Não vou deixar ele atravessar uma rua sozinho quando ele tem 3, 4 anos. Eu não vou deixar ele andar de madrugada num lugar que seja perigoso. Mas tem certas coisas que não adianta, eu não tenho como controlar. Na religião existe uma frase que é entrega e confia. Estava falando com a minha irmã sobre isso. Até me emociona isso que tu está falando. Entrega e confia. Fantástico tu trazer isso, porque agora eu te responderia, às vezes me falta sabedoria para diferenciar. E a palavra sabedoria, ela me toca fundo, que é diferente do conhecimento. Quando eu te falo que eu me afastei da espiritualidade por me achar mais sabido, na verdade esse sabido é mais conhecedor. Conhecimento e sabedoria são coisas muito distintas. E, em geral, todos nós nos deparamos com pessoas que não tiveram muito conhecimento. A minha mãe eu coloco nesse lugar. A que foi empregada, mas a gente nem chamava de empregada, praticamente uma segunda avó da minha esposa também, que são pessoas extremamente humildes, isso é bem comum, avós, extremamente humildes, que não sabem nem ler e escrever, mas que têm sabedoria. Elas não têm conhecimento, elas não têm informação, elas não têm muitas vezes esse conhecimento que a gente valoriza tanto e que é super importante, a ciência. Mas a gente não pode desvalorizar a sabedoria. A busca pela sabedoria, para mim, hoje, e para ajudar na sabedoria dos outros. Se fosse resumir toda essa nossa conversa aqui, Tiago, eu te diria o seguinte: ajudar os outros a encontrar o seu saber. Não é sobre conhecimento. Isso que está na internet, e, de novo, está tudo certo, porque não é ou, é e. Isso que está na internet é sobre conhecimento. Inclusive conhecimento sobre o que tu tem que fazer para não ter um infarto de novo, quais as precauções, fazer exercício, dormir bem, alimentação, esse tripé é fundamental, mas a saúde mental também é fundamental. Isso tem a ver com conhecimento. Agora, a sabedoria é a grande questão. E aí a gente volta ao que tu falou das frases que a gente ouvia quando criança, né? Me lembrei de uma agora que é: ouça a voz da sabedoria. Exato. Né? A gente sempre escutava isso, eu pelo menos escutava muito, né? Acho que a minha avó falava bastante, né? Ouça a voz da sabedoria. E essa sabedoria realmente ela é muito profunda e acredito até quando tu diz, claro, a gente às vezes vai para a internet, tenta encontrar essa sabedoria na internet, mas acho que ela é muito pessoal também, né? É muito dentro da tua porta ali, das tuas gavetas, né? Do que tu entende que tu pode controlar, que tu não pode controlar e onde é que tu também quer estar, né? Para onde tu quer ir, né? Tem alguns estudos, e talvez evolua disso dentro do que eu falei, tem muita coisa para a gente descobrir sobre a vida, que a gente herda a sabedoria, né? Talvez daqui a um tempo a genética vai descobrir que dentro das nossas células
ou do nosso DNA também tem uma sabedoria ancestral, né? As crianças carregam sabedoria, isso é absolutamente fantástico, porque a gente associa a sabedoria à passagem do tempo, mas às vezes a gente perde a sabedoria. Eu acho que, eu te falei da criança sensível, eu tinha um saber desde a emoção, um saber desde a sensibilidade, que eu não legitimava, porque na minha época, sensibilidade era algo ligado ao mundo feminino. Então, assim, homem não chora, tem que ser forte, eu não preenchia alguns requisitos e tinha vergonha disso. Na minha mini-bio eu boto, eu sou um menino sensível e empático, que tinha vergonha de ser sensível, e eu sou o adulto que vem libertando esse menino. Porque tem até um filme agora passando, acho que é da Pixar, que eu recomendo os pais levarem, que é Hélio o nome, que ele tem muito essa metáfora, que a gente desenvolve camadas e carcaças para proteger aquela criança que às vezes a gente acha que é muito frágil. Essa questão da sabedoria, né, e acho que aqui a gente traz uma conversa, aqui é um bate-papo, né, Atual Talks, e a gente vai construindo também essa conversa aqui, a gente não tem um roteiro. E quando tu falasse em sabedoria infantil, sabedoria das crianças, e que a sabedoria também muitas vezes é vista como algo que tu vai tendo ao longo do tempo, a gente pode também talvez fazer uma outra metáfora de que a sabedoria ela vai sendo poluída, né? Ela existe no nascimento, uma sabedoria pura, ela vai sendo poluída e ao longo do tempo a gente vai quase que despoluindo ela e transformando ela, né? Total. Tem vários conceitos sobre isso. Eu fiz um workshop uma vez sobre propósito e a pessoa que deu o workshop, ela fala muito disso que tu está falando. E ela juntou várias teorias da psicologia, teoria do desenvolvimento, teoria do apego, que ela diz o seguinte: quando a gente nasce, tudo é amor. A criança lá, o bebê, ele não separa o que é ele e o que não. Depois tu descobre o seguinte: existe eu, existe a minha mãe, mas tudo é amor. Depois a gente vai descobrindo, e aí começa a poluição, e não é por mal, é porque a gente, todos os nossos pais, nossos cuidadores, em geral, tentam fazer o melhor, e eles fazem o melhor. Mas nessa história, o que a gente faz? Eu faço com meu filho e com a minha filha, por mais que eu tente estar consciente. A coisa que se chama amor condicional, né, entre aspas, que é, quando ele faz alguma coisa que eu acho legal, eu aplaudo. Quando eu faço alguma coisa que eu não acho legal, eu vaio ou critico. E daí a criança, nessa fase dos 6, 7 anos, eu não vou ser muito preciso aqui, ela começa a identificar o seguinte: opa, o que eu tenho que fazer para ser amado? O que eu tenho que fazer para pertencer? Pertencimento é uma necessidade. O que eu tenho que fazer para me encaixar? Para não ser excluído? Porque atavicamente, quando alguém não fazia parte de um status quo, era excluído da tribo e era devorado. Isso lá, ancestralmente. A gente carrega isso. Então, o nosso medo de abandono, medo de rejeição, cria o que o cara lá, contando, dizia, o Marcelo Cardoso, um cara fantástico, foi vice-presidente da Natura. A gente cria o nosso script. A gente está aqui falando de comunicação, então vou te trazer esse conceito. A gente cria um script, o personagem. Eu sempre uso a exemplo da Renata Sorrah, que era uma atriz global, que ela ficou estigmatizada. Se eu perguntar, quem tu lembra dela como personagem? Bêbada, meio ruim, né? Frágil. Então, assim, a gente cria um script, o nosso script, e ele brinca ainda, contrata um cara que alguns podem chamar de superego para cuidar que a gente não saia do script. O meu script eu tenho que ser generoso, pelos aprendizados eu tenho que ser altruísta, eu tenho que ser querido, eu tenho que ser inteligente. Então, eu não posso sair disso. Eu não posso dizer não para os outros. O homem, no caso da nossa geração, tem que ser provedor. Tem que ser provedor, tem que ser valente. Então, eu vou construindo esse script. Essa é a poluição que tu está falando. E ele diz que a coisa do propósito, que acontece em algum momento da vida, porque infarta, ou porque qualquer coisa, ou por se dar conta sozinho, em algum momento a gente começa a questionar esse script. E daí, conectando exatamente com o que tu está falando, o que ele diz que a busca do propósito, ou a jornada do propósito, tem a ver com se reconectar com a criança. Então,
eu nasci, né? Vou falar aqui porque eu acredito, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E a gente ali tinha quase tudo que precisava. Mas para pertencer, a gente vai se poluindo. Fantástico essa expressão. A gente vai se poluindo e vai se perdendo da gente mesmo. Mas a gente sempre tem a chance de olhar para isso e ver assim, cara, tudo bem. Isso são os meus valores, mas eu não preciso ficar prisioneiro disso. Eu posso ter outros papéis na minha vida, não só arquiteto, mas eu posso ser mais do que isso. Eu posso me reconectar com aquela criança que tinha a pureza, como diz o falecido, esqueci o cantor, eu fico com a pureza da Gonzaguinha, a pureza da resposta das crianças, a vida é bonita, é bonita. É das crianças o reino dos céus também, na espiritualidade a gente fala isso, né? Então não é aqui fazer apologia, porque daí você vai para um outro lado, que a criança é rei, a criança tem muito que aprender, mas a gente precisa aprender com a nossa criança interior. Bom, gente, eu, assim como o João diz que se emociona, eu também me emociono muito com isso, né? E agora até no Gramado Summit teve a palestra lá do... Ai, meu Deus do céu, do apresentador que era da Record, agora me fugiu o nome, agora estava falando sobre ele aqui, vendo o vídeo dele aqui, famoso, que foi ator, que foi da Record, agora a esposa teve câncer ano passado, me ajuda aí, gente. Muito famoso aí, o apresentador aquele da Record. Bom, posso te ajudar? Não, a gente acha aqui. Uhum. E ele baseou toda a apresentação dele, tá? Nessa questão de se reconectar com a criança. E foi muito emocionante, assim, foi muito emocionante mesmo. Isso acho que falta, e talvez a gente às vezes até, né, nessa lógica, Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. Sim. O Rodrigo Faro, então, ele baseou toda a palestra dele na questão da criança, né, se reconectar com a criança. E foi emocionante, eu chorei porque eu não pago, né, não pago imposto para chorar, quase chorei aqui falando sobre tudo isso e me lembrando de várias coisas, né, também da minha vida, enfim. Mas essa questão de se reconectar com a criança às vezes nos traz algo que é uma frase que tu disse aqui numa reportagem que tem tua no coletiva.net, que eu vou trazer aqui para não errar, que é vulnerabilidade é potência. Isso. Quando a gente é criança, a gente é um pouco vulnerável, né? Tu acha que isso tem relação também? Total. A gente não aprendeu que vulnerabilidade é potência. Claro que essa frase, ela precisa ser contextualizada, né? Por que a gente se protege? Porque a gente identifica risco, né? Lá atrás, mecanismos de sobrevivência, né? Luta, fuga e disfarce, né? Ou eu luto, ou eu fujo, ou eu finjo. Finjo que eu estou morto, finjo que eu me mimetizo, né? Isso é da natureza, dos animais. Então, a gente, diante do perigo, tenta se proteger, porque senão a gente fica vulnerável. A questão é que a gente julga que várias coisas que nos deixam vulneráveis podem nos machucar, nos prejudicar, mas elas nos conectam. Quando tu te emociona com o Rodrigo Faro, é porque ele trouxe uma vulnerabilidade dele. Uhum. E isso está cada vez mais difícil. Uhum. A gente se mostrar como a gente é, porque no fundo a vulnerabilidade é a gente tirar essa carcaça que no filme Hélio, recomendo, aparece, que assim, tu vê que por trás daquela carcaça tem um ser extremamente frágil. E a gente é frágil. Ok, eu preciso identificar em que lugares, em que situações eu posso mostrar essa fragilidade. Mas eu fiz uma imersão com um palhaço profissional chamado Márcio Libar. O nome é incrível da imersão, Aceita Idiota. E ele trabalha, essa frase é dele, não é minha. Ele trabalha a vulnerabilidade como potência. Por que como potência? Porque ao contrário do que a gente pensa, de que a vulnerabilidade pode nos deixar fragilizados e o outro pode fazer algo contra nós, e isso no mundo corporativo é direto, ela nos empodera, porque ela nos traz quem a gente é. Sensacional. Gente, infelizmente a gente está sem tempo. A gente poderia seguir aqui, né, por uma conversa muito longa.
Mas antes da gente encerrar, eu quero trazer para ti aqui a minha frase, né? Boa. Que eu até tenho, né, na pele, tenho no meu WhatsApp, tenho camiseta que a minha mulher já me deu, né? E que eu acho que complementa a tua frase, né? Da vulnerabilidade à potência. E quando a gente pensa em criança, a criança é vulnerável, né? E ela sente mais medo. Crianças sentem mais medo porque elas ainda não têm segurança. E talvez a própria segurança também faça parte um pouco da poluição, né, da nossa sabedoria. E aí a minha frase, que eu quero que tu reflita sobre ela e fale um pouco sobre ela, é assim: medo é falta de fé. Boa. Vou refletir acerca da minha concepção, tá? Falando da criança lá e do que eu escutava, né? A gente ouvia muito lá, eu escutava quando criança, né? Homem não tem medo, né? É importante. Como tu é medroso. Meu filho veio dizer esses dias, eu sou medroso. Por quê? Porque o meu amigo me convidou para passar lá numa brincadeira, lá numa casa de festas, e eu fiquei com medo. Eu acho que o medo, como estado emocional, a gente viver com medo e se paralisar com medo é falta de fé. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Em que sentido? Porque se a gente não caminha, se a gente precisa de clareza o tempo todo, se a gente precisa de certeza o tempo todo, é porque a gente está tentando controlar o que a gente não controla, e daí está faltando a fé. Essa é uma sinalização. Maravilha. A questão é como a gente faz para ir, como dizem muitos hoje em dia, vai com medo mesmo. Que é a fé apesar do medo. Acredita, né? Acredita. João, muito obrigado pela tua presença aqui. É realmente uma conversa muito interessante. E eu vou deixar aqui, vou falar aqui no programa. O João eu não sei se ele não tem ou se ele não desenvolve o Instagram dele, mas eu aqui, com a minha visão de editor, né, e que tem lá o nosso @atualtalks, eu identifiquei aqui pelo menos uns 10, 15 cortes, João. Então faz com que isso tenha lá no teu Instagram, explora o teu Instagram, porque realmente a tua cabeça é privilegiada e a forma como tu vem levando a vida e tenho certeza desenvolvendo outras pessoas também é privilegiada. Obrigado. Eu que agradeço. Parabéns e conta sempre com a gente. Super. Valeu. Atual Talks fica por aqui, gente. A gente volta na semana que vem, sempre aos domingos, na RS Play às 10 horas e também no YouTube da Jovem Pan Poa. Valeu, grande abraço.